especialmente essa primeira série aí são palestras referentes à indústria na América Latina. Então, hoje, como você já sabe, teremos a palestra sobre o CEITEC com o Dr. Eric Fabris, experiência muito grande na área. Então, é importante que as pessoas que estão envolvidas na indústria de microeletrônica realmente conheçam, dominam a área, né, que é o caso do Eric, né? E o Eric, então, fez o seu mestrado e doutorado em ciência da computação, área de microeletrônica, na Federal do Rio Grande do Sul. É professor da Escola de Engenharia Elétrica desde 1991, né? E tem uma série de outras atividades aí a nível nacional, né? E atualmente é CTO, né? Superintendente de Produtos, Pesquisa e Desenvolvimento do CEITEC, né? E também faz parte da diretoria da BCM. Então, nada melhor do que o Eric aí, né? Para falar do que o CEITEC está fazendo, né? Uma entidade que muito nos orgulha, que é um ícone na área de microeletrônica no Brasil e na América Latina, né? Então, desejamos que o CEITEC continue na sua carreira de sucesso aí, né? Como uma empresa de grande relevância para o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, Eric, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite, né? Então, tu estás aí com o controle para fazer o screen sharing e começar a tua palestra aí. Boa noite, pessoal. Desculpe aí o problema técnico associado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a CEITEC e o perfil técnico dela, tá? E a gente vai ter uma visão meio que 360 graus de como é que a empresa está estruturada, quais são as tecnologias que a gente tem disponíveis aqui dentro e como é que é o modo de operação da empresa. Então, a primeira parte, tá, ela está associada com a descrição, ou seja, a CEITEC é uma empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela tem uma estrutura única na América Latina, que a gente já vai ver na sequência, que está associado com toda uma capacidade fabril na área de semicondutores, onde a gente aqui tem uma parte que está associada com a parte de manufatura da empresa, onde a gente tem toda a parte de processamento de lâminas de silício que podem ser feitas internamente e mais algumas unidades de pós-processamento aqui dentro que a gente vai detalhar na sequência. Se a gente observar, ela tem uma área construída de quase 15 mil metros quadrados aqui, dividida em dois grandes blocos, tá? Que é a parte industrial, que fica nessa parte de trás, e nessa parte frontal a gente tem toda a parte de desenvolvimento, que é tanto da parte de desenvolvimento de processos, de manufatura, como da parte de desenvolvimento de circuitos integrados e desenvolvimento de produtos e aplicações. Então, dentro desse complexo como um todo, onde a gente abriga praticamente 2/3 da infraestrutura construída o que a gente denomina como sala limpa, onde a gente tem toda a infraestrutura de manufatura de wafers instalado lá dentro e as etapas subsequentes que a gente vai detalhar depois, que é a parte de teste, afinamento e corte e mais a parte de encapsulamento. Dentro dessa área também tem uma área aqui lateral que a gente pode observar, que é o que a gente chama que é uma área de preservação ambiental, que está inclusa dentro da área onde a CEITEC está instalada aqui na Lomba do Pinheiro. Se a gente olhar, na verdade, sobre o modelo de negócio que a empresa desenvolve, quando assim se dedica, a gente vê um forte viés de pesquisa, onde a gente, dentro da área de pesquisas, procura fazer o que a gente chama de prova de conceito, e aí, em cima de uma prova de conceito que se demonstra viável, a gente entra numa segunda fase que se chama desenvolvimento, que é pegar aquela resultado que a gente teve, que eu vou demonstrar de alguns trabalhos que estão sendo construídos aqui dentro, transforma aquilo numa forma de produto, tá? Que pode ser produzido através do processo de industrialização da CEITEC internamente, e aí tem o viés de comercialização na sequência. Então, isso traduz no que a gente chama de solução 360 graus, onde a gente parte de uma ideia
que a gente pode gerar uma prova de conceito, a partir da viabilidade dela demonstrada, se entra no desenvolvimento de um produto, se com a visão de escala, em termos de atingir mercado, e, na sequência, o seu viés de comercialização. A infraestrutura que a gente tem aqui dentro da Ceitec, ela é única sobre o contexto de infraestrutura fabril presente na América Latina. Então, a gente vai ver, em cima de tudo que a gente consegue fazer aqui dentro da empresa, que a gente não encontra paralelo similar. Por que a gente consegue atuar de forma, vamos dizer assim, nesses 4 vertentes, que seja pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização? Porque se tem um corpo técnico que é em torno de 190 colaboradores aqui dentro, sendo que praticamente 60% do quadro ele tem algum tipo de pós-graduação, seja na forma de doutorado, pós-doutorado, especialização, e boa parte desse quadro está focado na atividade fim da empresa, seja ela na área de pesquisa, desenvolvimento de processos e produtos, ou seja na área de apoio técnico de operação da infraestrutura que a gente tem aqui, que dá suporte a toda a área de produção. Aí, antes da gente entrar um pouco, talvez seja meio básico, mas é importante a gente revisar um pouquinho o que é o conceito de manufatura e o que é o conceito de manufatura de um circuito integrado, que, na verdade, todo o processo que depois desemboca no desenvolvimento de um circuito integrado, sob o ponto de vista de desenvolvimento de um produto, ele passa, na verdade, pela etapa inicial, que é exatamente a parte de processo. Para que você tenha um fluxo de desenvolvimento do circuito integrado estável, você precisa ter toda um desenvolvimento de um fluxo de produção que está associado com a recepção de uma lâmina de silício virgem e passar por toda uma sequência de etapas até a gente conseguir construir o que a gente chama de um circuito integrado acabado, que é o quê? Nessa parte onde a gente tem próxima lâmina de silício, nós temos a região ativa dele, que é o que a gente chamaria de front-end da linha de manufatura, e as etapas subsequentes, que são as partes de interconexão, seriam o que a gente chama de BO da linha. Por que a Ceitec tem uma infraestrutura única? Na verdade, pela concepção da etapa de produção e relacionada à parte de manufatura de circuitos integrados, quando foi feita a seleção ou a escolha da infraestrutura para fazer esse tipo de processamento, se tinha na cabeça uma infraestrutura flexível. Flexível em que sentido? Que ela tivesse condições de agregar módulos complementares de processo e que pudessem dar flexibilidade no tipo de produto que você poderia produzir dentro da infraestrutura disponível. Então, dentro desse contexto, além de você ter o fluxo CMOS estritamente falando, ela teria também a viabilidade de você adicionar etapas de manufatura que pudessem complementar o fluxo tradicional de fabricação de circuito integrado. Além de tu ter essa infraestrutura flexível, se pensou também em agregar a esse processo de flexibilidade a qualidade industrial. Quando a gente traz a qualidade industrial para dentro, o que, na verdade, a gente está buscando é exatamente o controle de cada uma das etapas do processo de manufatura, a fim de garantir a repetibilidade de cada uma dessas etapas, para garantir a qualidade estrita do produto final ao término de todo o ciclo de desenvolvimento. Quando a gente olha toda essa parte de processamento que a gente tem aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes na parte de manufatura, mas o que a gente tem que trazer e ter em mente? Na verdade, o processo de manufatura a gente divide em 2 blocos, aquilo que vai para dentro do silício, que é o que a gente chama de região ativa, onde eu construo, na verdade, os dispositivos ativos, e todo esse processo está associado basicamente com a deposição de algum tipo de material
utilizando diversas técnicas de deposição, sejam elas gasosas, por injeção de partículas através de implantação iônica, e acompanhadas com esse processo como um todo, a gente tem exatamente a gravação dos padrões em cada uma das etapas associadas com o processo de manufatura. Então, na verdade, se a gente olhar o fluxo completo, a gente vai ver que para sair de uma lâmina de silício virgem até chegar num circuito integrado pronto e acabado, tipicamente nós vamos ter mais de 500 etapas de processos de manufatura intercadeadas. Então, esse processo de manufatura com N etapas intercadeadas, você, para cada uma delas, tem que ter um controle estrito. Se você olhar sobre o ponto de vista do processo de manufatura, você vai ver o quê? Que uma das etapas que praticamente se repete em todos os ciclos de manufatura é exatamente o que a gente chama da etapa de fotolitografia, que é onde você usa as máscaras de produção para gravar padrões sobre a lâmina de silício em cada uma das etapas que você está seguindo no fluxo. Então, através disso, a gente tem que ter em mente que eu tenho um conjunto de processos que, de forma intercadeadas, a gente consegue gerar, no final, um circuito integrado. Mas também eu posso pensar esses processos como processos individuais, que a gente vai depois olhar eles de forma individual, de forma isolada, de tal maneira a ver se eu não consigo gerar coisas diferentes, além do que é conhecido como circuito integrado clássico, onde você tem, na verdade, uma funcionalidade eletrônica que está sendo refletida a partir de uma série de processos físico-químicos que a gente imprime em cima. Então, exatamente essa infraestrutura de manufatura que a gente tem aqui, que está representada nesse conjunto de fotos que a gente observa aqui do lado, de várias etapas do processo, ou da infraestrutura que a gente tem na parte de subfab, que alimenta os equipamentos que a gente tem dentro da sala limpa, demonstram que é uma infraestrutura complexa, cuja manutenção, depois que você liga, ela tem que operar 24/7, justamente porque você opera um ambiente com alto grau de pureza e limpeza, você tem que manter a sala limpa pressurizada, de tal maneira que você consiga manter a qualidade de limpeza interna de cada módulo interno à sala limpa. E, além disso, você tem uma série de químicos que são alimentados nos equipamentos de produção, que tem que ser monitorados. Então, exatamente essa infraestrutura de manufatura torna a Ceitec vamos dizer assim, dentro da América Latina, como única capaz de fazer esse tipo de processamento. Mas não é só isso que a Ceitec faz. Se a gente olhar também, a Ceitec tem toda a área de desenvolvimento da parte dos circuitos integrados. Só que para você poder fazer o desenvolvimento da parte de circuitos integrados, você tem que ter exatamente toda a parte de desenvolvimento, vamos dizer assim, da abstração do processo de manufatura, traduzindo em algo que o projetista do circuito integrado possa utilizar, que são exatamente os PDKs, que são os kits de desenvolvimento, que são utilizados como uma forma de você fazer a abstração de toda a física que tem atrás do wafer de silício pós-processado, traduzido na forma elétrica, que pode ser utilizado pelo projetista do circuito integrado. Mas aí vem uma outra vantagem, ou outra complementação que a Ceitec tem internamente. Ela consegue olhar o fluxo de desenvolvimento como algo que demanda a partir de um determinado cliente, gera algum tipo de especificação, que é traduzido na forma de requisitos, que são implementados na forma de blocos arquiteturais do circuito, que, por final, eles são implementados de forma física, usando as regras de projeto que foram abstraídas do processo de manufatura, que, no final, gera a base de dados que vai dar origem às máscaras que vão ser utilizadas no processo de manufatura. Então, exatamente aqui na Ceitec, a gente consegue olhar o processo de desenvolvimento de
integrado de forma vertical, onde a gente enxerga da aplicação até a parte de manufatura do circuito integrado. Essa integração entre o processo de manufatura e o processo de desenvolvimento de circuitos integrados te leva a uma segunda vantagem, que o próprio infraestrutura de produção ela pode ser vista como um agregado adicional ao processo de desenvolvimento, no sentido de que você pode também fazer ajustes no processo de manufatura para gerar resultados, sensores ou outro tipo de aplicação complementar, como a gente vai ver na sequência. Então, isso reforça o que a gente denomina aqui dentro da empresa como uma solução 360 graus, onde a gente consegue ir desde a prova de conceito até a comercialização, seguindo todo um fluxo interno de desenvolvimento. Mas para que a gente consiga dar todo esse suporte da linha de produção e também na área de desenvolvimento, a Ceitec precisa ter um laboratório analítico bastante completo. Esse laboratório ele presta tanto suporte para a área de desenvolvimento de produtos e processos, como também para a qualificação do processo de produção. Então, dentro desse contexto, o que a Ceitec tem? Ela tem toda a parte de microscopia eletrônica, vinculada também com a parte de FIB. O FIB, na verdade, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, inclusive para fazer a parte de correções e trims em circuitos integrados já fabricados. Então, na verdade, a Ceitec usa essa infraestrutura não só para suportar a área de desenvolvimento interna, tanto de produtos como de processos, mas também ela utiliza isso como um serviço para a sociedade. Então, a Ceitec frequentemente é solicitada para usar a sua expertise de laboratório analítico para gerar, por exemplo, algumas correções em circuitos integrados que já foram fabricados. Então, tem vários parceiros da Ceitec que usam esse tipo de serviço com o objetivo justamente de quê? De reduzir o risco em cima de um circuito integrado que apresentou algum tipo de problema ou alguma necessidade de correção, pode ser feito internamente. Através disso, a gente pode observar aqui em algumas das imagens de microscopia eletrônica aqui algum tipo de correção que pode ser efetuada. Na sequência, como eu havia mencionado, uma das etapas importantes que a Ceitec tem dentro dela, que está associado com o processo de manufatura, é justamente o desenvolvimento de etapas de processos customizadas. Como a gente tem controle completo da linha de produção, a gente pode, através da observação de uma necessidade de mercado, fazer um processo de desenvolvimento de uma pesquisa sobre o ponto de aplicação de uma nova técnica de manufatura para resolver problemas específicos, gerar protótipos e, a partir desses protótipos, encaixar ele num processo produtivo qualificado, de tal maneira que você consiga atingir o mercado com volume. E exemplos disso a gente pode observar, por exemplo, em desenvolvimentos já feitos pela empresa. Por exemplo, alguns sensores para a área de deformação, que nada mais são do que a gente chama de strain gates, que são sensores resistivos que têm a sua resistência alterada pela deformação do objeto onde eles são aderidos. Ou através da manufatura de indutores da forma miniatura, para ser utilizadas em algum tipo de produto que eu vou mencionar mais adiante, por exemplo, para a área de tags, de lavanderia ou de outros cenários desse tipo, onde a Ceitec pode fazer a manufatura em escala micrométrica aqui dentro e utilizar ele em produtos próprios seus. Tá ok. Então, voltando para cá, toda a área de manufatura, como a gente tem controle de tudo, que nem eu estava mencionando, todo o controle do processo de manufatura, a Ceitec pode fazer adaptações no processo de fabricação, a fim de acomodar alguma necessidade de por exemplo, de algum tipo de sensor. E na verdade,
esse desenvolvimento complementar, ele não necessariamente precisa usar o silício como substrato. Ele pode usar, por exemplo, outro tipo de substrato, por exemplo, como vidro ou quartzo. Então, você pode utilizar substratos diferenciados em função de um tipo de aplicação, que é o caso, por exemplo, se a gente observar aqui desses MCMs, que são esses multi-chip modules, que são pequenas antenas ou indutores, que podem ser usados para fazer acoplamento magnético com um circuito integrado, quando montado sobre ele, tá? A gente pode usar isso tanto em cima de a manufatura dele em cima de lâminas de silício ou em cima de outro tipo de substrato. No caso, a manufatura interna foi usado, por exemplo, vidro. Então, a partir disso, a gente consegue ter exatamente essa possibilidade ou essa flexibilidade e atender algumas demandas que vêm, ou seja, de parceiros da comunidade de ciência e tecnologia, ou para desenvolvimento de produtos internos. Então, essa área de desenvolvimento de processos de manufatura, eu acho que é uma das grandes contribuições ou das grandes vantagens que a CETEC tem como empresa e como possibilidade de entrega de valor agregado ao mercado. Então, aqui a gente, de novo, traz quais são os processos que a CETEC tem internamente. Eu acho que o processo principal e a estrutura de equipamentos que ela tem montada dentro, ela é focada para um processo de implementação de uma linha CMOS 0,6 micrômetros de comprimento de canal, mas como eu havia mencionado, eu posso pensar nesse conjunto de processos como algo que eu posso brincar com ele e construir coisas diferentes, como sensores, biosensores, ou mesmo pensar em alguma coisa associada com uma parte de empacotamento. Eu posso buscar o processo de manufatura para implementar, por exemplo, dispositivos passivos, usando as técnicas de manufatura que eu utilizo, por exemplo, na parte de metalização de um circuito integrado. E aí, com isso, chegar em estruturas onde a gente pode ir, por exemplo, para empacotamento avançado, onde a gente consegue integrar vários dispositivos ou múltiplos chips dentro, em cima de uma manufatura feita com os processos que a gente tem dentro. Para quem atua na área de desenvolvimento de produtos baseados em circuito integrado, muitas vezes você vai se deparar que o circuito integrado, que a gente chama em bare die, onde você não faz nenhum tipo de acabamento complementar nos pads, muitas vezes leva à necessidade de você ter que ou encapsular ele na forma de um encapsulamento cerâmico ou plástico, mas também você pode pensar em fazer o que a gente chama de RDL, que é, na verdade, uma camada de distribuição de pads na parte de finalização do chip, com o objetivo de quê? Redistribuir a posição dos pads e criar estruturas que facilitem a montagem direta sem a necessidade, por exemplo, na sequência de um processo de encapsulamento. Então, na verdade, todos esses processos eles podem ser pensados como possibilidades que você pode brincar com as etapas de manufatura. Então, dentro dessa linha, a gente traz aqui algumas aplicações que a parte de pesquisa e desenvolvimento em processos da empresa fez, no sentido de criar, a partir do que a gente tem aqui dentro, aplicações que não são exatamente aplicações CMOS, mas elas podem ser utilizadas a partir do processo de nanofabricação que a gente tem aqui dentro, estruturas que são úteis, seja na comunidade acadêmica, certo? Ou na comunidade de ciência e tecnologia, por exemplo, como as sondas neurais. E aí, todo o processo de desenvolvimento da manufatura foi feito internamente. Inclusive, é um dispositivo que você pode ser utilizado para fazer análise de sinais cerebrais diretamente em contato com o cérebro de cobaias, por exemplo. Tá? Então, dentro desse contexto, o desenvolvimento ele
ele caminha no sentido de uma prova de viabilidade pelo processo de manufatura interno, mas também ele tem o viés de olhar a capacidade de reprodução disso com confiabilidade e em volume. Então, mesmo que isso tenha sido desenvolvido num primeiro momento como um protótipo para ser validado por um parceiro, que no caso aqui foi o próprio CTI, a CEITEC tem a capacidade produtiva de entregar esse tipo de dispositivo a taxas acima de 50 mil unidades mês. Então, de novo, a capacidade ou a flexibilidade de engenharia de processo, ela combina com a produção em volume. Um outro exemplo desse tipo de solução é a solução de dispositivos para a área de fotônica. Então, aqui dentro desse cenário, o que foram feitos foram guias de ondas e infraestruturas para fazer a parte de sintonização de lasers para aplicação na área de fotônica, onde se utilizou o processo de litográfico e de deposição de materiais internos para criar, na verdade, essas estruturas que pudessem ser utilizados para a área de fotônica. Então, isso aí foi feito também uma parceria entre a Unicamp, o CTI e a empresa BR Photonics, justamente para mostrar a viabilidade de manufatura desse tipo de dispositivo dentro da linha de produção da CEITEC. Dentro desse cenário, o que a gente tem em termos de novo? A gente tem os protótipos desenvolvidos, eles foram validados em cima dos parceiros, e além de ter a demonstração de sua viabilidade técnica, a gente também tem a capacidade interna de produção em volume. E aí, em função das demandas e das necessidades que, eventualmente, as empresas do setor possam demandar. Complementando esse tipo de estratégia, a gente entra para uma área de saúde, tá? Onde aqui o foco, na verdade, é suportar a parte de diagnóstico. Então, uma das técnicas que a gente pode desenvolver internamente, utilizando o processo de uma manufatura disponível aqui dentro da CEITEC, é justamente criar infraestruturas de microfluídica que possam dar suporte para algumas aplicações dentro da área de diagnóstico. E aí vem o conceito de laboratório em chip, ou lab on chip, que busca exatamente você utilizar os processos de nanofabricação visando a diminuição de volumes e a possibilidade de integração de vários processos em cima de uma única lâmina de silício ou de um conjunto de dispositivos interconectados. Então, aqui também é mais um exemplo de desenvolvimento interno da CEITEC, uma microcentrífuga com a capacidade de separação de plasma, utilizando estruturas desenvolvidas aqui dentro, e a fotografia que a gente vê aqui, onde tem nessa área aqui, é exatamente um foto do momento que a gente está com a centrífuga em operação. De novo, além de ter a área de desenvolvimento ativa e mostrando a viabilidade de manufatura sob a ótica de protótipos, a CEITEC também tem a possibilidade da reprodução disso em escala. E aí, estruturas desse tipo, a CEITEC, em cima da linha de produção que ela tem capacidade de entrega de estruturas desse tipo na taxa aí de 120 mil unidades mês, se demandada para isso. Então, de novo, volta à visão 360, pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização. Avançando um pouco mais nessa área de diagnóstico e utilizando exatamente as etapas que a CEITEC tem, principalmente na parte de deposição de filmes finos e da parte de disponibilização de litografia e justamente a flexibilização para a escolha do substrato apropriado para esse tipo de dispositivo, a CEITEC tem alguns exemplares desenvolvidos e entregues para parceiros, por exemplo, para análise de
de moléculas, por exemplo, para a detecção de COVID ou de Zika vírus, ou mesmo para análise de glicose, utilizando infraestrutura desse tipo. O que consiste isso? Na verdade, a gente tem uma infraestrutura que tem uma base sensora construída a partir de deposição de filmes desenvolvidos em conjunto com parceiros, a partir de uma ativação dessa superfície, a partir de sondas, você pode criar mecanismos de diagnóstico com sensibilidade bastante elevada. Então, se tem, a partir de medições que foram feitas junto aos parceiros da CEITEC nesses projetos, sensibilidades que podem chegar à casa de femtomolar para esse tipo de sensor eletroquímico. O mais interessante de tudo é que ele pode ser flexível. Então, a CEITEC não faz o diagnóstico de COVID, mas ela pode prover, por exemplo, a infraestrutura de sensores para que um parceiro, utilizando a parte de biologia molecular, ele possa fazer a sensibilização em cima, a partir de uma tecnologia, uma plataforma desenvolvida aqui, e usando os reagentes e sondas apropriados para aquele alvo que está se querendo detectar. E, novamente, esse tipo de desenvolvimento ele sempre é visto com a visão de uma solução completa, que ela vai do desenvolvimento à comercialização. E aí, para passar para a comercialização, ela tem que passar pela produção. Então, dentro desse contexto, a CEITEC, para esse tipo de dispositivo, ela teria uma capacidade estimada de produção de mais de 1,5 milhão de peças mês. Então, de novo, volta àquela estrutura verticalizada tecnológica, onde você tem a visão de desenvolvimento de processo, a capacidade de manufatura e a integração com outros setores complementares que agregam o conhecimento, por exemplo, nesse caso aqui, com a parte de biologia molecular. Aqui é um outro exemplo também na área de diagnóstico, indo para o lado do Lab on Chip, que também foi desenvolvido pela equipe de desenvolvimento de processos, que é exatamente focado no quê? Um dos testes que é tidos como referência nessa área de diagnóstico, principalmente de doenças virais, é o PCR, que nada mais que é uma sistemática de replicação de DNA a partir de um processo cíclico térmico. Então, normalmente isso é feito de que maneira? É feito com um conjunto de reagentes. Isso aí é feito normalmente em batch, onde você vai para uma espécie de câmara térmica, onde são aplicados N ciclos para a replicação do DNA. Esse N ciclos, tipicamente, é 3 ou 4 dezenas. Então, normalmente, ele é um processo longo. O que está se buscando aqui? Se buscar a estrutura de microfabricação com uma forma de criar uma pequena câmara para reação, para promover as reações e replicações do PCR, ou mesmo uma outra estrutura que é o LAMP, que eu vou mencionar logo na sequência, que está estruturada de que maneira? Eu tenho, na verdade, um aquecedor, um microaquecedor, um sensor de temperatura e uma câmara onde eu posso colocar o meu reagente aqui dentro. O gráfico que a gente tem aqui em cima mostra, na verdade, a taxa de aquecimento que a gente tem e a manutenção dele em função da estrutura que foi criada com o volume de reagente ou equivalente em cima. De novo, a CEITEC faz a manufatura e isso aí está em fase de teste junto aos parceiros, que nesse caso aqui é o CTI e a Fiocruz. Então, quando a gente olha esse tipo de teste, na verdade, você tem vários efeitos que você pode observar durante esse processo de replicação do DNA que vão te dar a carga viral presente dentro daquela amostra. Que eles podem ser desde uma análise de pH ou uma análise de fluorescência, por exemplo. E aí, quando a gente fala de análise via pH, a gente pode trazer um dispositivo ativo
que também pode ser fabricada aqui dentro da estrutura de manufatura da CEITEC, que é uma estrutura que a gente chama de transistor de efeito de campo sensível a íons, que é o SFET. Então, de novo, ele é uma estrutura que tipicamente uma estrutura de grandes dimensões, que ele é utilizado na indústria com a finalidade de medição de pH. Então, ele pode ser incorporado e pode ser desenvolvido utilizando toda a parte de front-end da empresa dentro de um contexto de integração, por exemplo, de um sensor dentro de uma plataforma desse tipo de mensuração. De novo, vem a visão da CEITEC de ter uma solução completa, 360 graus, da pesquisa à comercialização. Então, eu mostrei um elenco de alternativas e de pesquisas e desenvolvimento que foram feitos aqui na parte de manufatura, em parceria com várias entidades nacionais, com o objetivo justamente de mostrar a viabilidade técnica e a capacidade de produção. E aí muitos deles estão em fase de validação com os parceiros, buscando exatamente um segundo momento o escalonamento de produção. Saindo um pouquinho da área de pesquisa e desenvolvimento e olhando agora um outro lado que a empresa como um todo ela tem que olhar, que a CEITEC ela é uma empresa com finalidade comercial também, então ela desenvolve o seu papel social de entregar para a sociedade também a possibilidade de desenvolvimento de cadeias produtivas nacionais, seja na saúde ou no meio industrial. Tá? A gente tem a obrigação de seguir uma série de requisitos de compliance, ou mesmo de pertencer a associações comerciais ou industriais ou técnicas que fazem parte do escopo onde a empresa atua. Então, a CEITEC é membro da Associação Brasileira de RFID, é membro da BICEMI, SB Micro, faz parte da SEMI e da GSA, e também da PID Brasil e de instituições que suportam alguns protocolos que a CEITEC implementa em seus produtos, seja na parte de identificação de radiofrequência, que é a GS1, ou na parte de bilhetagem ou identificação, que é o CyPurse, através da USPT. Todo esse ambiente ele tem que ser certificado em qualidade. Então, de novo, a CEITEC tem todos os seus processos, tanto de manufatura como de desenvolvimento, certificados por qualidade internamente. Olhando agora o lado mais comercial da empresa, então a CEITEC hoje atua em vários nichos de mercado e ela atua também com essa visão 360 graus, no sentido de que você, além de entregar o produto, muitas vezes você acompanha a aplicação dele no sentido de divulgar a tecnologia ou embarcar ele em determinados mercados que você não está presente no momento ou aquele setor não tem ainda a tecnologia embarcada. Então, a gente consegue fazer a adaptação do processo produtivo e colocar o produto inserido em alguns nichos de mercado. E aí, alguns nichos a gente fala do setor automotivo, do setor coreiro-calçadista. Então, são alguns deles que a CEITEC tem demonstrado participação direta e gerando valor agregado no produto final. Então, como eu havia comentado, o lado comercial da empresa, ele olha, na verdade, algumas verticais de negócio, e essas verticais de negócio estão associadas basicamente com a parte de identificação veicular e identificação em alguns setores, como pessoal e logística, mas também na parte de agronegócio, saúde, como eu já mostrei anteriormente na parte de sensores para a área de saúde, ou mesmo suporte para a área de diagnóstico. Tá? Dentro desse contexto, a CEITEC também tem a parte de serviços e está aberta a projetos sob demanda. Inclusive, alguns projetos sob demanda foram feitos com parceiros que geram, inclusive, propriedade intelectual compartilhada. E que tem um viés, na verdade, quando você faz o projeto com parceiro, tem exatamente o viés de volume de produção. E agrega toda a parte de qualidade
de produção que a CEITEC tem embarcado. Dentro da área de identificação veicular, eu estou trazendo um exemplo, tá? De novo, a CEITEC tem toda a capacidade de desenvolvimento de circuitos de baixo consumo, ou seja, de muito baixo consumo de energia, inclusive para operação passiva, ou seja, ele consegue operar simplesmente fazendo harvesting de energia do que é coletado na antena, por exemplo. E é o que acontece, por exemplo, nas antenas de pedágio, onde você, além de ter a comunicação de identificação, você tem ela de forma segura, onde você implementa em cima disso toda a parte de criptografia dos dados, a fim de garantir a segurança e reduzir o problema de contrafação. E aqui é um ponto importante, ou seja, e demonstra a capacidade de entrega em volume e com qualidade. A CEITEC crescentemente vem na área de comercialização nesse nicho de mercado, com participação crescente. Hoje ela responde praticamente por 35% do mercado de identificação veicular utilizando um chip desenvolvido pela empresa e manufaturado algumas etapas dele aqui dentro na nossa fábrica. Uma das áreas que a CEITEC atua, que é a área de identificação animal, é importante salientar que na identificação animal, o que interessa, a CEITEC desenvolveu o circuito integrado que faz a identificação animal. Na verdade, a CEITEC hoje tem 2 versões, já está praticamente na 3ª geração dela, que está sendo colocado no mercado agora, tá, que é o CTC 11010. Tá, ele é uma versão aprimorada da versão anterior, que tem algumas funcionalidades que agregam valor no campo para a parte de manejo ou fiscalização. Mas o importante colocar aqui é uma penetração elevada nesse setor, de quase 80% do rebanho é rastreado com chips das cabeças ou do rebanho que é rastreado, e esse percentual que é rastreado no Brasil é muito pequeno. Então, existe um mercado potencial muito grande a ser explorado ainda, tá? Então, não é um mercado que deva ser negligenciado, muito pelo contrário, ele tem que ser acompanhado de perto e ofertado com soluções que agreguem valor ao campo, e a CEITEC está atuando diretamente com parceiros nesse sentido. Mas o importante aqui salientar é que a CEITEC entrou na cadeia produtiva, ela desenvolveu o circuito integrado internamente, ela pegou, inicialmente fabricava a parte de cobre, que é a bobina que faz o acoplamento do chip com o leitor no exterior. Ela acabou desenvolvendo toda a cadeia produtiva local e agregando valor não só ao chip, mas agregando valor também no pessoal que fazia a parte de injeção de plástico. Então, na verdade, o agregado de valor completo na cadeia se dá exatamente nessa capacidade de verticalização e suportar os parceiros da cadeia de produção, que vão chegar lá na ponta, que vão comercializar o brinco em si para o produtor, que é um dos diferenciais da CEITEC. Um ícone de desenvolvimento interno da empresa é exatamente o que a gente tem dentro da linha de identificação pessoal, que é exatamente o desenvolvimento de um chip para smart card com aplicações na área de identificação eletrônica. O que diferencia esse tipo de chip? É justamente a segurança embarcada que você tem dentro do desenvolvimento do hardware dele, que foi totalmente feito dentro da empresa, e não só o hardware, mas também a aplicação, ou seja, o software embarcado que foi colocado dentro do chip para desempenhar a funcionalidade, por exemplo, requerida pela norma ICAO, que rege o funcionamento dos passaportes eletrônicos. Então, ele é completamente compatível com o padrão internacional e segue as normas rígidas de segurança da Common Criteria. E quando a gente fala em certificação de segurança nesse cenário, dentro do ambiente da Common Criteria, se fala em certificação de toda a cadeia produtiva.
não só da cadeia produtiva, mas o que antecede a Hélia, que é a etapa de desenvolvimento. Então, a Ceitec é a única empresa na América Latina que tem essa certificação completa para uma solução desse tipo. Ou seja, é um conhecimento, um ativo adicional que a empresa tem, onde ela investiu um volume de horas de engenharia e capital bastante grande para conseguir esse tipo de solução. Quando a gente entra para a parte de ativos, de rastreio, a Ceitec tem várias soluções que vão desde tags para monitoramento de patrimônio, por exemplo, como também para a parte do setor ferroviário. E aí, no setor ferroviário, é um case interessante, porque a Ceitec utilizou exatamente o desenvolvimento interno para desmistificar o uso de um padrão que era normalmente utilizado, um padrão fechado e monopolizado dentro desse setor, onde a Ceitec entrou com o padrão aberto e mostrou a viabilidade, inclusive com performance melhor para aplicação dentro do monitoramento, por exemplo, de vagões ou peças e partes de vagões e locomotiva. Então, isso é um trabalho que foi feito em conjunto não só com a Ceitec, mas, de novo, numa cadeia produtiva, onde envolve o pessoal da cadeia do plástico e da ponta final, nesse caso aqui, a Vale do Rio Doce, onde a Ceitec entrou suportando para desenvolvimento de toda a aplicação, desde a parte da aplicação da tag, o desenvolvimento de uma tag especial para isso, auxiliar o pessoal da área de engenharia de plástico a desenvolver um invólucro para esse tipo de chip, que ele pudesse operar sob superfície metálica e fosse resistente ao ambiente industrial, e também suportar a criação de portais que pudesse ser demonstrado a sua aplicação e funcionalidade adequada num ambiente do sistema ferroviário. De novo, é uma visão verticalizada de tecnologia, onde a empresa entrega não só o produto interno dela, mas ajuda a fomentar toda uma cadeia para chegar na aplicação final. Dentro da área de logística, é uma área que a Ceitec tem atuado bastante. Então, a empresa tem soluções de chip para esse tipo de mercado, onde é a identificação de ativos e mostrar que justamente a identificação eletrônica ela traz vantagens e traz ao mesmo tempo ganhos de escala e tem um payback associado com a sua utilização. E, de novo, a visão desde o chip até a aplicação na outra ponta, ela tem auxiliado a Ceitec a entrar em vários setores, tanto no setor de logística comercial, como logística industrial, como um provedor de tecnologia para esse setor. E aí eu acho que vem um comentário bastante importante para nós, como empresa, também. A Ceitec está recebendo agora, essa semana, um novo desenvolvimento que ela fez, e onde ela quebra a barreira dos 100 mil chips por wafer, e isso aí ele já está em fase de toda a preparação de teste para essa nova versão de chip para esse tipo de aplicação de logística e identificação. Ele está só aguardando os desembaraços alfandegários para a gente iniciar o processo de qualificação internamente. Então, isso é um marco interno do seu ponto de vista de tecnologia, não só na área de desenvolvimento de circuito integrado, mas no processo de manufatura, porque ele muda também toda aquilo que eu comentei com vocês, a forma como ele é montado e o tipo de estrutura que está disponível para ser usado no processo de montagem. E aí foi um envolvimento direto entre a área de desenvolvimento de produto, a área de processos de manufatura, que a gente teve que trabalhar de forma sincronizada para que esse produto se tornasse viável e fosse testável depois, porque como ele tem tamanhos diminutos, você tem os pads de acesso de teste muito pequenos, então ele tem que ser compatíveis com toda a infraestrutura de manufatura que a gente tem associada aqui dentro. Então isso é um marco para nós aqui dentro e que alegra bastante a empresa como um todo, e todo o time de engenharia está de parabéns aí pelo feito. A gente vai aguardar agora a avaliação técnica e aí na sequência a gente vai fazer algumas divulgações adicionais.
vou dizer assim, já caminhando para a parte de finalização aí da nossa conversa, a CEITEC, ela tem ainda, sob o ponto de vista de serviços, ela tem a possibilidade de desenvolvimento de testes a nível de wafer, toda a parte de afinamento, toda a parte de segmentação dos chips em chips individuais e depois a sua encapsulamento ou disponibilização em diversos formatos. Por exemplo, na forma de wafer expandido, quando você vai aplicar o chip diretamente em cima de uma antena, por exemplo, de um RFID, você usa uma técnica chamada de flip chip, a gente tem condições de entregar nesse formato, entrega para os nossos clientes, o maior volume da gente é entregue nesse formato, ou a gente pode encapsular isso na forma de micromódulos, que são pequenas fitas, onde você tem o chip colado e interconectado com os pontos de contato externo, ou a partir de chip enfitado. Bom, eu acho que eu, com isso, encerro a minha apresentação. Eu espero ter passado uma visão completa da empresa e as suas potencialidades internas, sob o ponto de vista tanto de processo de manufatura como atividades de desenvolvimento.